E em seguida, o imperador deve apresentar nossa prota ao ducado, pois quando o fizer, não só será capaz de enfraquecer o poder dos nobres, mas também agitará aqueles que apoiam o Ianfrid. E surpreso, o imperador se pergunta por que ele está mencionando a prota. Ele está ali lhe dando conselhos sobre, e se pergunta se nossa prota também planejou isto, já que é altamente possível, especialmente se ela foi realmente abençoada com o poder de ver o futuro. Porém, o imperador fala que essa é uma proposta difícil de aceitar, e ele precisa de uma boa razão para envolver nossa prota nisso. E pergunta quem seguiria uma princesa amaldiçoada sem qualquer bênção, já que a maioria apoiaria a criança ilegítima encontrada pelos Svenbach, apesar de ainda ser muito jovem, e fala que não é uma má ideia, mas é impossível de concretizar, enquanto o Marquês responde que entende. E o Marquês fala que nossa prota realmente deve estar amaldiçoada se não for capaz de usar a situação atual, mas então, ela não tem ninguém para consultar sobre o assunto. E então, o Marquês pergunta o que o imperador acha que aconteceria se a prota se comprometesse com o filho dele. Já se passaram 2 dias desde que o Marquês Zentia teve aquela conversa com o imperador. E como recompensa por encontrar o terceiro príncipe de Helsdante, o ducado de Svenbach foi oficialmente premiado. O ducado de Svenbach recebeu um corte de 20% nos seus impostos, e a popularidade do imperador cresceu dentro do seu estado. E não só isso. Apesar do terceiro príncipe ser um bastardo, ainda assim ele tinha sangue real. Então, Shersian foi oficialmente reconhecido como o terceiro príncipe de Helsdante. E obviamente, alguns nobres não estavam contentes com essas notícias, mas a maioria se manteve em silêncio, sabendo que Ianfrid estava planejando algo em segredo. Pensativo, Ianfrid sabe que aquele bastardo vai se recuperar no ducado de Svenbach nos próximos 5 anos, e se pergunta quem diabos teve essa ideia. Ele comenta que deve ter subestimado ela, enquanto ela fala que não teve jeito. Afinal, ela é a filha dos Svenbach, e todo irritadinho, ele pergunta se já não tinha avisado para ela não morder mais do que pode mastigar, enquanto ela solta uma risada. E então ela comenta que parece haver um mal-entendido. Afinal, não é o ducado que deve ser vigiado, mas sim o palácio real, e fala que ele ainda tem muito o que aprender. Dito isso, ela se vira e fala que está de saída, enquanto ele fica encarando pensando que ela realmente é uma idiota. E enquanto ele fica encarando ela, ele percebe que a prota está ali perto também, e então, ele comenta que desde que ela começou a agir, as coisas começaram a sair do controle. E se pergunta se a prota realmente deseja ir contra ele. Afinal, para ele, a prota não passa de uma bastarda de classe baixa. E quando nossa prota percebe que ele estava olhando para ela, ele fica com essa cara de bunda, enquanto a prota ignora e vai embora. Na sua vida passada, ela ouvia os gritos das pessoas, louvando sua majestade, os pedidos por castigos aos traidores dos Svenbach, enquanto endeusavam sua majestade, Ianfrid. Mas agora, comparando com sua vida passada, as coisas mudaram drasticamente. E por isso, não haverá uma guerra civil entre Helsdante e o ducado Svenbach. O sangue de pessoas inocentes não será derramado, e haverá um futuro em que Ianfrid não existirá mais. Enquanto isso, Shersian estava voltando para o ducado de Svenbach, até que o imperador aparece, deixando ele todo nervoso. E todo fofinho, ele se apresenta como Shersian, terceiro príncipe de Helsdante, e fala que jura retornar em segurança. E neste momento, apesar de sua baixa classe, o nosso fofinho conseguiu causar um grande impacto nos nobres. Por outro lado, nossa prota estava sendo informada sobre o seu futuro noivado, deixando ela sem entender nada. E Zentiade comenta que está certo de que é uma surpresa para a prota, enquanto o imperador concorda, e fala para ele não se preocupar, pois a prota sabe da importância da família Zentiade em Helsdante. E enquanto olha para a prota, ele fala para ela que o futuro Marquês de Zentiade será um ótimo marido, e fala que por eles serem jovens, o noivado formal será realizado quando ela tiver 15 anos. E pensativa, nossa prota comenta que ele é sempre assim, alguém capaz de vender todos os seus filhos por seus próprios benefícios. De qualquer forma, ela não precisa pensar muito sobre isso. Afinal, é uma grande proposta. Mas mesmo assim, Helis aparece em sua cabeça, enquanto ela pensa que não deve continuar sonhando com algo que não irá acontecer. E em troca deste noivado, a família Zentiade vai entregar sua mina de ouro à família real. Essa mina de ouro foi entregue à família Zentiade quando eles levaram o Império à vitória durante a guerra. E o mais importante disso é que apenas a família Zentiade pode cancelar o noivado. De qualquer forma, ela entende. Ela acredita que o Marquês espera poder romper o noivado. Então,
Quando estiverem prontos para a vingança, ele irá cancelar tudo. Todos os envolvidos vão ganhar algo com este contrato de casamento. E isso é um pequeno passo para alcançar o fim disso. Afinal, o Marquês preparou isso para mostrar que está disposto a cooperar com a prota. Mas enquanto olha para ela, ele comenta que ela é nova demais para ter alguém em seu coração. E por isso, não há razão para que ela recuse esta proposta de casamento. Mas mesmo assim, ele não consegue entender o motivo dela estar fazendo essa cara tão infeliz. Pensativo, ele se pergunta se foi longe demais e acabou se deixando levar pelas suas emoções, já que agora eles devem ir contra Ianfrid. De qualquer forma, ele espera que a prota aproveite esta oportunidade e use o que tem em mãos para conseguir o que quer, pois ele irá cumprir seu papel voluntariamente, desde que ela cumpra a promessa que fez a ele. Algum tempo depois, enquanto a prota estava perdida em seus pensamentos, nossa diva Areletina chamou por ela, fazendo ela tomar um susto. Ela pergunta se a prota está bem, e a prota fala que sim, e pergunta o que ela estava dizendo. E preocupada, ela comenta que o Marquês Shenastan virá visitar amanhã, e ela queria saber se a prota gostaria de ir com ela. E claro, ela não está obrigando a prota a fazer isso, então nossa diva fala que ela pode se recusar. E pensativa, nossa prota sabe que o Marquês Shenastan faz parte da família da nossa diva, e ela já tinha dito que iria apresentar a prota para sua família. Mas a prota não sabia que seria tão cedo. De qualquer forma, ela pensa que não tem tempo para isso e precisa focar no presente. Então, ela precisa dar o próximo passo para alcançar seu objetivo. E então, ela fala que gostaria muito. Ela realmente gostaria de conhecê-lo. Na volta do seu primeiro encontro com o Marquês de Shenastan, nossa prota comenta que foi muito pior do que ela poderia ter imaginado. Momentos antes, ele a ignorou, uma possível herdeira do trono, como se ela não existisse, e não hesitou em zombar dela quando teve a oportunidade. Enquanto a olhava de cima, ele comenta sobre seus cabelos pretos e seus olhos violetas, e fala que não há provas de que ela seja uma descendente da realeza. Ele até fala que a família Shenastan não deseja destruir a paz, então ele gostaria que a prota deixasse eles desfrutar da hora do chá. Paz. Essa é uma palavra que a prota não consegue entender, afinal, ele fala de paz quando já perdeu 2 netos, e sua filha perdeu seu título de Imperatriz de Hells Dante. Então, ela realmente não entende como que ele realmente acredita em algo como a paz. Então, ela comenta que pode ver porque ele se tornou o chefe da distinta família Shenastan, e há muitas coisas para aprender com suas palavras. Mas, se ele permitir, há algo que a prota gostaria de lhe informar. Toda fofinha, ela fala que a paz que ele acabou de mencionar não durará muito tempo. Que fofa, gente. Nem parece que se dependesse dela, ela tacaria fogo nele ali mesmo. E para finalizar, a prota comenta que tem certeza que eles se verão em breve, enquanto nossa diva fica só de olho. Pensativa, nossa diva comenta que talvez não tenha sido a melhor ideia apresentar a prota ao pai dela, pois assim como ela, nossa diva pensou que seu pai tivesse mudado seu coração. E percebendo que ela estava nervosa, nossa prota fala para ela não se preocupar, pois o pai dela tem muitas razões para fazer o que fez. Nossa prota comenta que a família Shenastan escapou da morte com seus próprios esforços. E por isso, o Marquês está convencido de que não deve ficar contra o Ianfrid. No entanto, nossa prota tem o pressentimento de que irá se encontrar com o Marquês novamente, e tudo graças à nossa diva. E surpresa, nossa diva pergunta o que a prota quer dizer com isso, enquanto ela mostra um sorriso sem falar mais nada. Às vezes, só às vezes, parece que a prota que é a vilã dessa história. Algum tempo depois, lá vai nossa prota pedir coisas pro Imperador Otário, e dessa vez, ela está pedindo por algumas terras. O Otário pergunta se ela realmente foi até ele só para pedir uma terra qualquer, enquanto a prota comenta que foi ele quem disse que daria uma recompensa por cada conquista que ela alcançasse. E errada ela não está, afinal, como ela prometeu, ela garantiu que a Imperatriz não fosse culpada pelo seu envenenamento. E com isso a Evelyn Vett foi punida, ou sacrificada, como um bode expiatório político. Ela foi aprisionada e teve a língua cortada, e o palácio fez com que a informação fosse divulgada nos jornais. A babada segunda princesa dominou Sua Alteza com firmeza. À medida que a princesa crescia, a culpada, temendo que seus atos maléficos fossem revelados ao mundo, planejou envenenar Sua Alteza a segunda princesa de Hells Dante. E como punição por suas ações, a língua da culpada será cortada e ela permanecerá presa até a morte. E então, o imperador fala que sim, a prota conseguiu salvar a reputação da família real. Mas ele não esperava que a prota fosse pedir terras como recompensa, e pergunta o que ela planeja agora. E a prota ignora a pergunta dele,
e fala que preferiria um lugar no leste de Hel's Dante, enquanto o imperador pergunta se ela está tentando formar uma aliança com o Marquês de Shenastan. E toda fofinha, ela solta uma risadinha, enquanto pensa que o Marquês não é seu principal objetivo hoje, e se pergunta quando que esse imperador irá aprender alguma coisa. Até porque ele tem uma terrível fraqueza. E então, nossa prota fala que essa não é a razão, e na verdade, ela quer dar essa terra para a sua majestade Areletina, deixando o nojento tiltado. Irritado, ele pergunta se a prota ousa tentar obter vantagem com a Areletina para seus ganhos pessoais. Hipocrisia mandou lembranças. E pensativa, nossa prota comenta que o imperador não sabe nada sobre amor. Afinal, ele diz que a ama, mas não tem ideia de como fazer isso. Ele diz sentir afeto, mas não sabe como ser amado. Ele nunca saberá como sua majestade Areletina realmente se sente. E com um sorriso, nossa prota fala que sabe que isso a fará muito feliz. Afinal, sua majestade Areletina perdeu seu palácio pessoal. Ela não tem amigos, nem joias, nem vestidos. Então, se ela tivesse suas próprias terras, isso lhe daria algo para se motivar. E é por isso que a prota deseja agradar sua lua Areletina, e quer ver como seu rosto se ilumina de alegria com este presente. Enquanto pensa que espera que o imperador nunca se esqueça que foi ele quem tirou tudo dela para começo de conversa. Afinal de contas, a prota sabe que não é a única que quer vê-la sorrir, porque ele também quer fazê-la feliz. E não apenas isso. Após a visita do Marquês Entiade, o imperador visivelmente aumentou sua guarda diante de Ianfrid. O Marquês Entiade desencadeou uma reação em cadeia. E a prota sabe que ele está irritado porque Shenastan está atrás do Ianfrid, já que ele não quer perder a Areletina devido às conexões de seu pai com o Ianfrid. E então ele chama pelo mordomo, e fala para ele ir buscar o Marquês Shenastan no escritório do Ianfrid. E enquanto se levanta, ele fala para o mordomo dizer a ele que eles têm um assunto urgente para resolver. E não muito tempo depois, ele aparece enquanto fala que ouviu que o imperador estava chamando por ele. E toda fodona, nossa prota comenta que, como tinha dito anteriormente, seus caminhos se cruzaram novamente. E então, o imperador fala que deseja dar uma recompensa para a prota por seu dever filial, e queria ouvir a opinião do seu sogro, já que a prota se preocupa muito com a filha dele, deixando ele sem entender nada. E então, o imperador pede um mapa e fala que a prota deveria escolher as terras por si mesma. E pensativa, nossa prota quer uma terra que seja aberta em todas as 4 direções. Uma terra que seja suficientemente rica para sustentar um jardim de flores, mas também que tenha ferro e pedras suficientes para um potencial crescimento. E uma terra onde a Areletina possa construir uma vila para seu uso pessoal. E então, nossa prota fala que é ali. Aquele lugar seria muito bom, deixando eles surpresos. O imperador pergunta se ela realmente quer as terras em Carnarde, pois Carnarde está no meio do nada. E quando o Marquês ia falar algo, nossa prota fala que esta terra está perto da capital e do estado de Shenastan, e será conveniente para sua majestade Areletina visitar sua família dali. E o imperador pergunta se ela até mesmo considerou isso ao escolher, e fala que é muito inteligente da parte dela. E então, o imperador fala para o Marquês preparar os documentos, e fala que tudo o que ele precisa fazer é assinar e manda trazer seu selo, pois ele irá dar essa recompensa para a prota. E irritado, ele se pergunta como essa bruxa conseguiu convencer sua majestade a tomar essa decisão, e se pergunta o que ela está planejando. De repente, o mordomo aparece chamando pela prota, enquanto ela pergunta o porquê dele estar tão apressado. E então, ele fala que o segundo príncipe, Ianfrid, convidou a prota formalmente para um jantar com ele. Pensativa, Trua comenta que a maioria dos membros da realeza que competem pelo trono são abertamente hostis uns com os outros. Mas o Ianfrid não só enviou presentes, mas também se assegurou de que a babá fosse punida. E por isso, ela acha que talvez ele não seja tão ruim afinal. Tadinha da Trua, toda iludida. De repente, ela pergunta se não seria maravilhoso se a prota se tornasse amiga de Sua Alteza Ianfrid, deixando nossa prota chocada. E pensativa, nossa prota comenta que entende o porquê dela pensar assim. Afinal, o Ianfrid parece bastante atencioso olhando de longe. De qualquer forma, a prota fala que a Trua está enganada. E então a Trua se desculpa, enquanto a prota fala que não há necessidade de se desculpar, pois a maioria das pessoas não o vê como ele realmente é. E a verdade é que seu irmão Ianfrid tiraria a vida dela antes que ela perceba que ele está indo atrás dela. Ele é esse tipo de pessoa. Alguns minutos depois, Ianfrid dá as boas-vindas, enquanto a prota agradece pelo convite, e ele pergunta se ela prefere uma refeição tranquila, e fala que a criada da prota pode esperar na sala até que eles terminem. Então, a prota pode segui-lo. E então, ele pergunta como a prota se sente,
se ela sente algum efeito colateral. E a Prota fala que está bem, enquanto ele comenta que sua irmãzinha é muito sortuda. E apesar do que passou, ela escapou ilesa, sem falar que as mãos e pés dela ainda estão intactos. E incrédula, ela pergunta o porquê dele dizer que ela teve sorte, enquanto pensa o porquê diabos esse canalha está falando sobre isso. E então, a Prota fala que a babá dela era muito incompetente por não conseguir controlar uma criança inocente, enquanto ele solta uma risada. E ele comenta que a Prota é bastante inteligente, percebe as coisas rápido, não exagera, e se entendem muito bem, e ele tem certeza que é por isso que o imperador está demonstrando tanto interesse nela. De qualquer forma, ele comenta que preparou uma ótima refeição para ela. Ele pediu à sua equipe que tivesse um cuidado especial com a comida, já que é o primeiro jantar deles juntos. E ele espera que a Prota goste. E enquanto a Prota come, ele fica com essa cara de psicopata olhando para ela. Credo, como que a Prota tem coragem de comer qualquer coisa com essa aberração olhando para ela assim. E então, ele comenta que o imperador sempre se interessou por animais jovens e selvagens, já que ele adora vê-los correr em direção à sua presa, sem prestar atenção ao perigo que os rodeia. E a Prota pergunta o que ele está tentando dizer, e ele fala que quer que ela se retire em silêncio para o Palácio de Rubi, pois ele realmente não quer ter que puni-la por desejar o Palácio de Platina. E rapidamente, nossa Prota fala que se recusa, enquanto ele fala que se esse é o caso, ele não tem outra escolha. E então, o garçom aparece, enquanto traz um pequeno bolo, que aparentemente é inofensivo, mas para a Prota é diferente. Ela sabe que essa cor e esse aroma definitivamente são, enquanto ele fala que é uma sobremesa fria e fala para ela aproveitar. E pensativa, ela comenta que já comeu isso em sua vida passada, e obviamente o Ianfrid não mudou nadinha. E enquanto ela come, ele fica olhando ela, sem dizer nada, como se estivesse saboreando esse momento. E então, ele comenta que o palácio é seu, e quem entra não pode sair sem a permissão dele. E por isso, ele está curioso do porquê ela não está com medo, e pergunta como que a Prota pode parecer tão tranquila, mesmo estando dentro do seu castelo. Ele fala que realmente é estranho. A Prota não é só inteligente, mas é mais sortuda do que ele pensava, e isso é irritante. Mas ainda assim, ele deseja que a Prota continue vivendo. E então, a Prota fala que não precisa do Palácio de Platina, e ela não quer ficar no Palácio de Rubi, e pergunta o porquê ela desejaria algo que Sua Majestade não a concedeu. E enquanto ficava surpreso por escutar isso, ele começou a ter uma crise de riso, igual um maluco. E então, ele fala que a verdade é que ele realmente gosta muito dela. De qualquer forma, ele pergunta se a comida estava do agrado dela, enquanto fala que sua irmãzinha não parece muito bem. E quase tomada pelo veneno, ela se desculpa. Mas ela precisa se despedir agora, enquanto ele concorda com a sua querida irmãzinha, e fala que eles precisam se reunir para jantar mais vezes, enquanto a Prota se pergunta onde diabos está a saída. Pensativa, ela comenta que dói muito. Ela sente como se alguém estivesse derramando lava pela sua garganta, mas ela não pode desmaiar ali. Ela precisa voltar ao seu palácio, ou ao palácio de Sua Majestade Areletina. De repente, ela perde as suas forças, enquanto pensa que não vai conseguir se segurar e vai cair. E para a nossa alegria, Trua aparece, enquanto pergunta se a Prota está bem, pois ela está ardendo em febre. E então, nossa Prota pergunta se é realmente a Trua, e enquanto desmaia, ela pensa que está tudo bem agora, pois ela é sua aliada, deixando a Trua desesperada. Tomada pelo veneno, nossa Prota comenta que era a mesma trama. Nada foi diferente, e ainda assim, a Prota caiu novamente. Seus olhos e ouvidos estavam em todos os lugares, não importava onde ela fosse. Ela se alimentava do que ele servia e lidava com os espiões que ele havia plantado no seu mundo. Ela acreditava genuinamente que, de alguma forma, ele se importava com ela. Mas agora é diferente. Ela não é mais aquela garota. Ela rejeitou o que ofereciam, ganhou direitos semelhantes aos de Sua Majestade e ameaçou ele e seus seguidores. Um pequeno erro e ela poderia perecer de novo, mas está tudo bem, afinal, ela irá usar essa experiência como um degrau, pois as coisas são diferentes agora. Até porque, na vida passada da Prota, o Ianfrid não lhe dava nem um dia de descanso. Mas agora, ele recorreu a usar veneno porque se sente ameaçado. Pensativa, ela comenta que isso foi apenas um aviso, já que conseguiu superar o veneno em apenas um dia. Mas isso não vai terminar com um aviso, se ela continuar deixando ele nervoso. E se pergunta se ela o assusta. De repente, Trua aparece, e avisa que chegou uma carta de Carnard para Prota. Na carta dizia o seguinte: Sua Alteza, esperamos que esta carta chegue segura em suas mãos. Desculpe pela carta repentina,
mas queríamos nos certificar de que ela não caísse em mãos erradas. Eles tiveram alguns contratempos, mas viajaram com segurança através do estado de Shenastan. E até o momento em que esta carta chegar a você, já teremos chegado a Carnard. Seguindo o seu pedido, vamos começar uma nova vida em Carnard, e continuaremos rezando pela sua segurança. Para quem não se lembra, essa carta é das pessoas que estavam naquele orfanato que a Prota encontrou o irmãozinho dela. E então, a Prota chama pela Trua e pergunta se a entrega da Natalie chegou bem, e ela fala que se for sobre a carta, então sim, Lely entregou pessoalmente. E quando ela foi se levantar, ela quase capotou, enquanto Trua pedia para ela não se esforçar demais, pois ela ainda precisa descansar. De repente, um barulho chamou a atenção da Prota, pois alguém estava vindo e não parecia muito feliz. A coitada da Trua foi dar suas saudações, mas o imperador Poucas Ideias já cortou ela. E puto da vida, ele está indignado perguntando como que ela foi envenenada de novo, pois ela age como se soubesse de tudo. Mas é sempre a mesma coisa. E pergunta onde foi parar essa famosa bênção que ela dizia ter, enquanto a Prota comenta que já chegou em seu limite. Desconfiado, ele pergunta se ela está tentando enganar ele, e a Prota fala que não é isso. Ela só está dizendo que ainda precisa alcançar seu verdadeiro potencial. Ela fala que precisa de um tempo para aprimorar suas habilidades em privado, e pergunta se ele permitiria ela ficar na Vila Real, pois a partir de agora, ela irá viver nas sombras. É dito que a nossa Prota parece ter dado ao Ianfrid um bom confronto, mas ela rapidamente adoeceu e desapareceu da vista de todos. Os nobres mantiveram seus olhos abertos para ver em qual palácio ela havia sido colocada, mas ela recebeu a velha Vila Real de Sua Alteza Areletina. Eles comentavam que a Prota mal foi uma adversária para o Ianfrid, e no final, os apoiadores do Ianfrid logo perderam o interesse nela. E antes da Prota sair de cena, ela foi falar com esse moço, mas não sabemos o que foi dito. E me desculpe, mas eu não lembro o nome dele, e deu preguiça de procurar. Errei, fui moleca. E enquanto isso, os rumores que rolavam eram sobre ela ser uma princesa amaldiçoada, com cabelos negros, alguém da realeza, porém, apenas de nome. Ela se tornou alguém lembrada apenas pelo seu nome. E assim, 7 anos se passaram. Eita, por essa eu não esperava. Com a nossa Prota fora do cenário, o segundo príncipe Ianfrid emergiu como o único por trás do trono. E após uma cerimônia de maioridade, Ianfrid cuidou dos preparativos necessários para ascender ao trono. E sem nenhuma surpresa, o Marquês Gordonshell e seus seguidores apoiaram Ianfrid com seu dinheiro. E quando uma grande tempestade atingiu Hellsdant, Ianfrid apareceu com medidas de emergência para lidar com os danos causados pela chuva. Seu plano era fornecer apoio financeiro, o que ressoou entre os cidadãos de Hellsdant. Mas quando a popularidade de Ianfrid parecia não ter limites, e seus seguidores suspiravam aliviados, alguém entrava em seu caminho fazendo ele tremer de raiva. O plano de resgate do príncipe é apenas para chamar atenção, não é nada mais. Os nobres continuam com suas festas caras, enquanto os pobres sofrem com as inundações. Havia vários artigos sendo distribuídos entre as pessoas da classe baixa. Os seguidores de Ianfrid lutaram para controlar os danos. No entanto, foram incapazes de impedir que os artigos anônimos fossem publicados. E pouco a pouco, as pessoas começaram a ver Ianfrid sob uma luz negativa, obscurecendo sua chance de ascender ao trono. Mas o maior golpe veio no dia da celebração de seu aniversário de 22 anos. O lado horrível de Sua Alteza, o segundo príncipe Ianfrid. Puto da vida, ele perguntava se isso era outro trabalho daquela pessoa chamada Marione. Cada vez que Ianfrid acreditava ter assegurado o título de príncipe herdeiro, uma fonte anônima lançava informações para destruir a imagem dele. Incrédulo, ele não entende como que ninguém consegue descobrir a verdadeira identidade dessa pessoa. Essa pessoa é rodeada em mistério. Sua identidade permanece desconhecida. E a única coisa que se sabe sobre essa fonte anônima é que as pessoas a chamavam de Marione. Marione não hesitava em revelar o lado feio da família real. E com isso, sua popularidade subiu ao mesmo nível que a de Ianfrid. E, puto da vida, ele fala que quer se encontrar com esse desgraçado agora mesmo. E já que ninguém consegue descobrir nada, ele mesmo irá lidar com isso. Uma fofoca corria solta entre as empregadas sobre o jovem mestre Ryan, que estava voltando para casa. Elas comentam que é realmente verdade, e estão certas de que ele ficou muito mais bonito. Enquanto os empregados davam as boas-vindas, perguntavam como tinha sido o tempo dele na academia, e se ele estava bem. Com um lindo sorriso, ele diz que está tudo bem, como sempre, e que é muito bom vê-los novamente. Ryan Zentyade, terceiro filho do Marquês Zentyade.
Toda chorosa, a empregada fala que realmente sentiram a falta dele enquanto esteve fora. E então, ele pergunta como ela está, a sua prometida, enquanto a empregada fica toda nervosa sobre isso. Elas comentam que já se passaram 7 anos desde que a nossa prota chegou ao estado. E então, ele pergunta qual é o problema disso. E ela fala que aparentemente, a prota ainda não se sente confortável com elas, pois a prota não pede nada para as empregadas. Apenas fica trancada em seu quarto. Surpreso, ele comenta que uma princesa que não dá ordens ou depende dos servos é realmente estranho. Bem, de qualquer forma ele pergunta se isso não seria mais fácil para elas. Enquanto ela comenta que não é só isso, pois tem alguns rumores circulando entre os empregados. Ela fala que a prota frequentemente deixa seu quarto no meio da noite. E nessas noites, os empregados ouvem sons estranhos vindos do porão. E enquanto ele fala que entende, ele pensa que a prota deve estar com problemas para se adaptar. Ou talvez, ela não pretenda fazer isso. Bom, se esse é o caso, ele comenta que irá visitá-la, pois seria uma oportunidade perfeita para se apresentar, deixando eles surpresos. E todo fofinho, ele pergunta o porquê deles estarem surpresos, pois ele só está indo ver sua noiva, e pergunta onde ela está agora mesmo. Enquanto isso, essa moça pergunta se a prota tem certeza que quer seu vestido dessa cor, e a prota fala que sim, pois é o suficiente. E então, a moça pergunta se ela não prefere algo de uma cor mais brilhante, pois como a prota fará sua grande estreia na alta sociedade, esse vestido pode ser muito simples, mesmo se adicionarem decorações e laços. E então a moça pergunta se deveria bordar algumas pérolas nele, enquanto a prota aponta para outro vestido e pergunta o que ela acha daquele então, enquanto a moça pensa que isso nem é um vestido de festa, mas sim para o uso diário. E ela não pode vestir a prota com um vestido que já está pronto, pois a reputação da boutique dela está em jogo. E então a prota comenta que pensou que ela tinha trazido ele para ela usar. E a moça fala que este não é o tipo de vestido usado em um baile de estreia. De repente, Ryan aparece e fala que a prota ficará encantadora, não importa o que ela use. Enquanto a prota olha para ele sem dizer nada. Caramba, se antes ela não tinha uma vibe de psicopata, agora ela tem. E então, Ryan dá suas saudações. E quando ele ia se apresentar, ele dá uma travada quando olha para essa perfeição que está em sua frente. E todo sem jeito, ele continua e fala que seu nome é Ryan Zentyade, sucessor do Marquês Zentyade, enquanto a prota também dá suas saudações. E então nossa prota dá uma encarada na moça, que em seguida já mete o pé, falando que vai ajustar os vestidos que a prota escolheu. E então, a prota pergunta se ele veio sozinho, e ele fala que só queria se apresentar pessoalmente para ela, depois de voltar da academia. E ela fala que entende, afinal, eles têm se comunicado só por cartas até agora. E pensativo, ele comenta que ela não é nada do que ele tinha imaginado, sem falar que ela é mais baixinha e encantadora também. E então, nossa prota comenta que sabendo o quanto ele está ocupado com a academia, ela ficou surpresa em saber de suas recentes ações. E nervoso, ele fala que não sabe do que ela está falando. E a prota fala que ele insinuou que o Marquês tem conexões com a Marione. E ele não deveria ter feito isso, enquanto ele pensa que a prota está estabelecendo um limite entre eles. E então, ele fala que fez isso por ela. Afinal, a família dele sabia no que estava se metendo ao decidir se opor ao Ianfrid. Então isso é um risco que eles estavam dispostos a correr. E fala que ele está pronto para ser o sucessor do pai dele como o próximo Marquês Zentyade, e promete fazer o seu melhor para apoiar a prota. E enquanto olha para ela, ele se pergunta se ela está testando ele, pois parece que ela sabe de tudo, e se pergunta do que ela tem tanto medo. E mesmo com ele dizendo explicitamente que será seu principal apoio, mesmo assim, ela mantém distância, e não está lhe perguntando nada, o que faz ele se perguntar se eles realmente estão do mesmo lado. E enquanto a prota solta uma risada, ela fala que ele é muito fácil de se ler, e então ela fala que sabe o porquê ele está preocupado, mas ela só não quer que ele se envolva. E ela tem certeza de que seu pai pensa da mesma forma. De qualquer forma, ela fala que já chega de conversa por agora, pois é hora de voltarem para o estado. E enquanto ela sai, ela fala que vai ir primeiro, já que o noivado deles ainda não foi anunciado. E todo sem jeito, ele fala que irá sair logo em seguida, enquanto pensa que não achou que seria tão difícil conversar com ela. E então ele pergunta se poderia fazer uma pergunta para ela antes dela sair, e a prota concorda. Ele pergunta se já existe alguém no coração dela, deixando a prota surpresa. E então ela fala que não há ninguém. E ele fala que está feliz por ouvir isso, enquanto pensa que a prota demorou um pouco para responder. De qualquer forma, ele fala que irão se ver no baile de estreia, e comenta que tem praticado sua valsa. E toda fofinha, ela fala que estará esperando por isso, pois esse baile de estreia é muito importante para ela. Então ela fala que eles irão se ver no estado.
E depois que ela sai, ele quase tem um treco, pois não acredita que perguntou se ela tinha alguém em seu coração, já que isso estava muito óbvio da parte dele. Tadinho dele. Ele nem faz ideia que no máximo ele vai ficar na friend zone. Isso porque a gente sabe que a prota não é de fazer muitos amigos. Então, talvez nem isso ele consiga. Faltam 7 dias para o baile de estreia da prota. E enquanto esse dia não chega, o Marquês Gordonshall está puto, perguntando se eles ainda estão procurando. E esse moço fala que estão procurando por todo lado, mas ainda não conseguiram encontrá-lo. E puto da vida, o Marquês pergunta se é isso que ele irá reportar sobre a busca para o Ian Fried, enquanto o moço fala que tiveram falta de pessoal porque precisaram enviar ajuda para as vítimas das inundações. Então, se o Marquês lhe der mais tempo, ele pode... E antes que ele termine de falar, o Marquês fala que primeiro, esse moço usou a construção de novos complexos habitacionais como desculpa. Depois, disse que tinha que se concentrar em acalmar os cavaleiros descontentes. E agora, são as vítimas da inundação. E pergunta se ele não está cansado de inventar desculpas. Puto da vida, ele não entende onde foi que tudo começou a dar errado, pois Sua Alteza Ian Fried não tem um competidor. Então ele não entende o porquê. Ele se sente como se estivesse caminhando na beira de um penhasco. Ele conta que no início, ele começou com Sua Alteza Areletina. Ele lembra que ela foi até o imperador para pedir que ele ajudasse as crianças de Hel's Dante, além de seu status social, já que assim, os países vizinhos certamente o venerariam por sua compaixão. E por isso, o Marquês acreditava que ela estava usando a piedade como desculpa para ganhar o coração dos plebeus. E como precaução, ele arranjou para que o imperador tivesse uma nova concubina. Mas assim que isso aconteceu, o ducado de Svenbach levantou a questão das drogas no império, e disseram que eles estavam vendendo medicamentos para financiar o Ian Fried. E a preta Svenbach falou que iria investigar sobre isso. Já o Ian Fried pedia para o imperador não se preocupar, pois ele mesmo iria cuidar deste assunto, e falava que não havia necessidade de envolver o ducado de Svenbach quando eles mesmos poderiam resolver isso sozinhos, deixando a nossa cunhada puta da vida por este bastardo falar desse jeito na frente dela. E não foi só ela quem ficou puta da vida, o imperador também, enquanto perguntava como o Ian Fried ousa falar e falar, mas nunca fazer nada, pois ele nem mesmo conseguiu impedir que essas porcarias fossem a público. E então, o imperador anuncia que o ducado de Svenbach tem a sua permissão para investigar o caso das drogas ilegais, enquanto o Ian Fried, tremendo de raiva, fala que entende. Mas essa não foi a última questão. Não se sabe como ele descobriu, mas o Marquês d'Argent começou a pressionar o Marquês Gordonshall sobre seu negócio de empréstimos de dinheiro. E o porquê a família d'Argent entregou suas riquezas pessoais para ajudar os pobres também está além da compreensão dele. De qualquer forma, se os d'Argent decidir mencionar seu negócio de empréstimos à sua majestade, vai dar merda. Pensativo, ele fala que ainda assim, o Ian Fried tem a maior chance de ascender ao trono. Pode até levar tempo, mas eles podem enfrentar os obstáculos, um de cada vez. E uma vez superado o obstáculo inicial, o público logo se acalmará. De qualquer forma, ele comenta que as coisas ainda estão a favor deles, então está tudo bem. Porém, é dito que nem ele, nem Ian Fried ou seus seguidores tinham ideia de que isso era apenas o começo. Houve uma grande inundação sem precedentes em Hel's Dante, e as vítimas eram principalmente escravos e da classe mais baixa, que perderam seus assentamentos e casas. E em vez da nobreza ajudar aqueles que estavam perdendo tudo com as inundações, os nobres se concentraram em salvar suas próprias coisas. E à medida que o descontentamento começou a se espalhar entre a classe baixa, Marione surgiu do nada. Ela falava que o preço das ervas medicinais que ele costuma comprar aumentará, então ele deveria se preparar com antecedência. Ela falava que seus inimigos estão armando algo contra seu grupo comercial, então ele deveria ir logo e proteger seu grupo. Ao retornar de fornecer informações valiosas aos comerciantes, Marione recebeu bens comerciais e os distribuiu entre os pobres, ganhando sua confiança e apoio. E uma vez que os nobres perceberam o que estava acontecendo, eles competiram para fornecer pacotes de resgate para os pobres. Porém, quando os pobres e desabrigados ficaram sabendo disso, as perguntas que eles tinham eram as seguintes: por que só agora? Os nobres abandonaram quando eles mais precisavam, então, o que eles estão fazendo agora? E se eles os abandonarem novamente, o que poderia acontecer? E obviamente isso não foi o suficiente para acalmar as descontentes pessoas da classe baixa. E então, quando esse moço ia falar sobre as coisas que ouviu sobre a Marione, o Marquês Gordonshall ficou puto, enquanto falava que não conseguia mais ouvir esse nome maldito. E o moço concordava, afinal,
Era como se essa pessoa soubesse que um grande dilúvio estaria chegando, enquanto o Marquês se pergunta como diabos isso seria possível. E então, o moço fala que Marione e a jornalista Natalie parecem estar trabalhando contra os nobres, e isso é realmente muito estranho. Natalie espalhou o lado podre do Ian Fried. Ela colocava dúvida nas pessoas sobre o que o Ian Fried estaria tentando esconder e por que ele está ignorando a grande inundação que encharcou todo o império, enquanto prendia a atenção de todos. De qualquer forma, o Marquês Gordonshell não faz ideia de como irá reportar isso ao Ian Fried. De repente, outro nojento aparece e fala que tem uma ideia, algo que ele ouviu dos escravos. Ele fala que há rumores de que esse tal Marione estará no próximo leilão de escravos. Então eles podem capturá-lo e entregar para o Ian Fried. Enquanto isso, em outro lugar, Trua pergunta se a Prota realmente acha que o Ian Fried irá ao leilão de escravos, pois ele poderia apenas enviar seus guardas no lugar dele, e a Prota fala que só precisa lançar uma boa isca para ele, e por isso, a Prota pode garantir que o Ian Fried com toda certeza irá se apresentar pessoalmente no próximo leilão de escravos. E então, Trua comenta que o Ian Fried nunca deixou de comparecer aos eventos familiares recentes, sem falar que o baile de debutante da Prota irá acontecer na mesma noite do leilão de escravos. E a Prota fala que se seus cálculos estiverem corretos, Ian Fried está no ponto de equilíbrio agora. E para ele, encontrar Marione é uma prioridade maior do que agradar o imperador. Então, se ela mexe a água devagar, pouco a pouco, e se ele não encontrar Marione logo, uma pequena onda pode se tornar um tsunami, e com isso, o público se voltará contra Ian Fried como uma grande onda. De qualquer forma, Trua fala que ainda assim ela está preocupada, pois mesmo que o Ian Fried se ausente, algo ruim pode acontecer durante o baile de debutante da Prota. E enquanto a Prota sussurra algo ruim, ela se pergunta o que é que poderia acontecer. E mesmo que algo aconteça, ela irá se certificar de ter tudo sob seu controle. E então, ela fala para Trua não se preocupar, pois não há nada que elas não possam fazer, desde que o Ian Fried esteja fora do caminho. Porém, é dito que a partir dali, nossa Prota nunca poderia ter imaginado o que a estava esperando em seu baile de estreia. Obrigada a todos que assistiram até o final. E não se esqueçam de deixar o like e deixar um comentário para ajudar o canal. E quem puder seguir o canal no Insta vai ajudar muito também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.